Graças a Deus, quartas de renovo, estudando o livro dos Salmos. Que bom ver a igreja nessa campanha diária de leitura bíblica e que bom ver você aqui essa noite, não é verdade? Que bom ver você aqui essa noite, que bom ver a igreja respondendo esse convite, ver a igreja entendendo a sua responsabilidade de estar aqui juntos. É muito bom. E eu quero lembrar você que não está vindo, que o nosso lugar é aqui. Como a gente falou domingo, o projeto de Jesus se chama igreja. A igreja é o lugar do crente. É ou não é verdade? Amém, igreja? Convido você a abrir a sua Bíblia comigo no Salmos 16. Há alegria na presença de Deus. Há alegria na presença de Deus. É a mensagem que eu quero dividir com você aqui nessa noite. São 8h06, 8h05 agora. Até às 10 da noite a gente termina. Ninguém está preocupado com o jogo hoje, nem nada disso. Vamos ler a palavra do Senhor. Salmos capítulo 16. Protege-me, ó Deus, pois em ti me refugio. Ao Senhor declaro, tu és o meu Senhor, não tenho nenhum bem além de ti. Quanto aos santos que há na terra, digo, são eles notáveis em quem está todo o meu prazer. Grande será o sofrimento dos que correm atrás dos deuses. Não participarei dos seus sacrifícios de sangue, nem meus lábios invocarão o nome deles. Senhor, tu és a porção da minha herança e o meu cálice. Tu és a garantia do meu futuro. As divisas caíram para mim em lugares agradáveis. Tenho uma bela herança. Bendirei ao Senhor que me aconselha. Até mesmo de noite o meu coração me ensina. Sempre tenho o Senhor diante de mim. Com Ele à minha direita, não serei abalado. Por isso, o meu coração se alegra, e no íntimo exulto. O meu corpo também repousará seguro, porque tu não me abandonarás no Sheol. Não permitirás que o teu santo sofra decomposição. Tu me farás conhecer o caminho da vida. Há alegria plena na tua presença, eternos prazeres à tua direita. Amém? Vamos orar juntos? Pai, nós te damos graças por essa maravilhosa reunião e celebração ao teu santo nome. Nós somos gratos porque temos liberdade de cultuar a Ti e de aprender com os salmos todas as quartas-feiras e diariamente também. Fala conosco mais uma vez, queremos ouvir a Tua voz. Nós oramos assim no nome de Jesus. Amém. Há alegria na presença de Deus. É fácil dizer essa frase. Difícil muitas vezes é viver essa frase. E mais difícil ainda é viver quando nós olhamos para o texto que acabamos de ler e entendemos que ele é um texto que aponta para o Cristo. Se você bem prestou atenção, no verso 10 dessa canção, desse salmo que acabamos de ler, ele fala sobre a ressurreição do Cristo. E tanto é verdade que em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 22, Pedro pregando, e em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 35 ao 37, o apóstolo Paulo pregando, eles citam esse texto. Eles citam esse versículo porque quando diz que o Senhor não me abandonas ou abandonarás no Sheol, que é o inferno do Antigo Testamento, e não permitas que o meu corpo sofra decomposição, está falando do Cristo. Está falando do Cristo que não foi comido o seu corpo pelos bichos, mas foi transformado num corpo de glória e ressuscitou e não ficou no inferno. Então esse salmo é um salmo cristológico. Ele aponta para o nosso Salvador.
Então, quando nós falamos a alegria na presença de Deus, nós estamos dizendo que esse é um Deus que ele é tão bom e tão cheio de vida, que ele não permitiu que o próprio Cristo ficasse em decomposição, mas o ressuscitou, e essa é a maior alegria na vida de um crente, a ressurreição de Jesus. Só que eu quero tirar algumas lições, para mim e para você, desse Salmo capítulo 16, lições preciosas para a nossa vida. E a primeira lição que eu quero tirar para nós, mesmo entendendo que esse salmo aponta para o Cristo, ele também nos ensina algumas coisas. A primeira lição que nós tiramos está no verso 5. Senhor, tu és a minha porção e a minha herança. É interessante o salmista dizer isso, porque em Números capítulo 18, no versículo 20, está escrito assim: o Senhor disse a Arão: você não terá herança na terra deles, nem porá porção alguma entre eles. Eu sou a sua porção e a sua herança entre os israelitas. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, eu chamo a tua atenção agora aqui para mim, quando nós olhamos para o Antigo Testamento, principalmente para o Pentateuco, e eu já disse aqui isso nas semanas passadas, os salmos são canções e meditações sobre a lei de Deus, sobre o Pentateuco. E quando nós vemos Números capítulo 18, versículo 20, nós estamos observando que todas as 11 tribos de Israel tinham um pedaço de terra, uma porção de terra, onde poderiam semear, trabalhar e cultivar. Mas não era assim com os levitas. A tribo de Levi, que estava totalmente consagrada para o louvor ao Senhor, consagrada para o templo, eles não tinham direito à terra. Eles não tinham direito a cultivo, eles não tinham direito a uma propriedade, porque o espaço deles era o tabernáculo. Então, quando o salmista ele diz no verso 5, Senhor, tu és a minha porção e a minha herança, tem uma lição importante aqui para nós. As outras tribos simbolizam os outros que prosperam. As outras tribos simbolizam os outros que possuem. As outras tribos simbolizam aquele vizinho que tem algo que eu não tenho. E que coisa triste é a comparação, não é verdade? Porque coisa fácil é dizer a alegria na presença de Deus. Coisa difícil é vir a pé para a igreja enquanto o irmão tem um carro com ar-condicionado e a gente se sente esquecido por Deus. Coisa fácil é dizer a palavra a alegria na presença de Deus, mas fica difícil dizer que a alegria na presença de Deus quando parece que o ímpio prospera, e o salmista fala muito isso. Quando parece que o outro conquista, mesmo sendo malvado, e parece que a vida do crente está cada vez mais difícil, não é verdade? Está cada vez mais difícil. E num país chamado Brasil, parece que o nosso dinheiro não dá para nada, é ou não é verdade? Eu e você entramos no mercado ali, a gente sai com 3 sacolas e com uma conta de R$500. É ou não é verdade? E quando a gente começa a fazer a comparação da nossa vida com a vida do outro, ainda mais quando a gente está se comparando ao homem ímpio, ao homem que faz suborno, ao homem que faz coisas incorretas diante de Deus, a gente entra no parafuso. Como pode o ímpio prosperar e o justo viver em dificuldade? Isso é uma questão bem presente nos Salmos. E aí aqui a palavra está nos dando uma resposta. É como se o salmista estivesse dizendo: os outros têm um pedaço de terra, cultivam e trabalham, têm até a sua bênção, a sua prosperidade, mas eu não preciso de terra, eu não preciso de bens, eu não preciso de carro novo, de casa nova, eu não preciso nem trocar o sapato para dizer que Deus é bom comigo, porque a minha porção está na presença do Senhor. A minha suficiência está em saber que Deus cuida de mim. E aqui eu quero trazer uma palavra para o seu coração. Talvez a oportunidade não tenha chegado para você. Talvez a porta de emprego não tenha aberto. Talvez a dificuldade tenha chegado na sua casa e você pensou: bem, parece que o outro tem e eu não tenho. Pare de se comparar nessa noite. Pare de olhar o que está faltando para você e que o outro tem. E lembre-se o que o salmista está nos ensinando. A nossa porção é a presença do Senhor. A nossa oportunidade, a nossa prosperidade, a nossa suficiência está na presença do nosso Deus. Oh, glórias a Jesus por isso.
A gente, ano passado, nós pegamos todos os líderes daqui da igreja e nós fomos fazer um curso chamado Summit. E uma das palestras, eu não sei, os líderes que participaram se lembram, uma das palestras era o segredo da felicidade. E aí foi um professor de Harvard que deu essa palestra. Essa palestra me marcou tanto que eu até comprei um livro dele depois para ler. Muito interessante. E ele falou algo que ficou guardado no meu coração, eu quero dividir com você. Aquele professor de Harvard, ele disse assim: o segredo da aflição é desejar o que eu não tenho. O segredo da aflição é desejar o que eu ainda não tenho. Eu fico ansioso, aflito, eu vou atrás. E qual é o segredo da alegria ou da felicidade? Ele falou, é passar a desejar o que eu já tenho. Quando eu desejo o que eu já tenho, aí eu sinto alegria, aí eu sinto felicidade. E isso é tão interessante que Freud, na psicologia, diz que a gente vive entre o tédio de possuir e a angústia de não ter. Vou repetir, o tédio de possuir e a angústia de não ter. Quer que eu dê um exemplo? A irmã é doida para casar, pastor Abimael. Ora ao Senhor, Senhor, eu quero casar. Ou o irmão também. Eu quero casar, eu quero casar, eu quero casar, eu quero casar. Quando casa, esse traste que o Senhor me deu, não é verdade? Essa perturbação que larga tudo jogado, é ou não é verdade? Essa irmã aqui que briga comigo o tempo todo. É ou não é verdade, meus irmãos? Que é a angústia de não ter e o tédio de possuir. Então, qual é o motivo de alegria? É eu desejar o que eu tenho, é eu olhar para minha esposa e a desejá-la. A minha esposa olhar para mim e me desejar. Olha o que o salmista está dizendo. O segredo da minha alegria é desejar a presença de Deus e Ele está sempre presente diante de mim. Se eu e você, irmãos, desejarmos mais as coisas de Deus do que as coisas materiais dessa vida, nós seremos muito mais felizes. Acontece que a gente tem vivido uma fé materialista. Sabe, Wilson? Nós temos vivido, meu irmão, uma fé materialista. Venha para Deus e Deus vai fazer algo para você. Venha para Deus, dê um dízimo e Deus vai fazer você trocar de carro. Dê uma oferta e nesse ano ainda, e aí não acontece, como que a gente fica? Frustrado com Deus. Só que o salmista está nos ensinando algo aqui. Pode as outras, olha só o que os levitas entenderam. Pode as outras tribos terem terras, plantio, a minha suficiência, o meu alimento vai chegar, porque a minha porção está no Senhor, o nosso Deus. E aí aqui eu quero lembrar algo para você que é profundo. No Novo Testamento, nós todos somos os levitas. Pedro vai escrever na sua carta, povo eleito, sacerdócio real, nação santa, todos nós somos sacerdotes de Deus na nova aliança em Cristo Jesus. Então a minha e a sua porção, irmãos, não está na economia. A minha e a sua porção não está em quem vai ser eleito presidente no próximo ano. A nossa porção está no nosso Deus, que tem cuidado do seu povo. Oh, glória a Jesus por isso. Isso tanto é verdade, irmãos, que Mateus capítulo 6, versículo 21, Jesus vai falar algo para nós. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o quê, igreja? Onde está o seu coração nessa noite? Onde está o seu coração nessa noite? No seu emprego, no seu carro, no seu network? Ou o seu coração está no Deus, Criador dos céus e da terra? Filipenses capítulo 3, versículo 8 nos ensina, mais do que isso, olha só o que Paulo vai dizer, mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, porque por quem perdi todas as coisas, eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo. Olha só que profundidade, irmãos. Paulo era um fariseu, um homem respeitado, um homem de posses de bens, e ele fala, isso tudo para mim é esterco, eu prefiro ganhar a Cristo. Aí eu te pergunto, e eu pergunto para mim também, nós alcançamos esse nível de espiritualidade, irmãos?
a ponto de dizer, eu posso abrir mão de um bem. Olha aqui para mim, preste atenção nisso. Eu sou capaz de abrir mão de um bem por amor a Cristo? Jesus falou assim, ó, dê sem esperar nada em troca. Não é dar com juros, não. Nunca ouvi falar de crente agiota, pastor Abimar. Tem isso hoje em dia? Agiota de Jesus? Você está entendendo o que Deus está falando comigo, com você? Uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós confiamos no Senhor dos Exércitos. Onde está a sua porção nessa noite, meu irmão? A segunda coisa que nós aprendemos com o Salmos 16 nessa noite, quando esse salmista está cantando o louvor a Deus sobre a lei, está lá no verso 9. Olha o que ele vai dizer, no Salmo 16, verso 9. Por isso, o meu coração se alegra, e no meu íntimo exulto, o meu corpo também repousará seguro. Olha só o que ele está dizendo para nós. Vou voltar ao versículo 8 para contextualizar. Sempre tenho o Senhor diante de mim. Com Ele à minha direita, eu não serei... O que está escrito aí, irmãos? Eu não serei o que, igreja? Deuteronômio, capítulo 31, versículo 8, diz assim. Deuteronômio 31, versículo 8, diz assim. O próprio Senhor irá à sua frente e estará com você. Ele nunca o deixará, nunca o abandonará. Não tenha medo e não desanime. O texto bíblico está nos ensinando. O segundo segredo da alegria da presença de Deus, que é fazer tudo colocando Deus na frente. E aí aqui tem um segredo para nós, irmãos. Qual foi a última vez, eu já falei isso outras vezes aqui, mas a palavra ela se renova. Qual foi a última vez que antes de tomar uma decisão, nós consagramos aquilo ao Senhor? Qual foi a última vez, antes da gente fazer qualquer escolha, nós oramos sobre aquilo? Nós vivemos na geração do imediatismo, é ou não é verdade? É tudo rápido. Essa semana eu estava conversando com o pastor Abimael e com a secretária da igreja, irmã Márcia Queiroz, e a irmã Melina também estava. Nós estávamos dizendo, quem aqui é mais antigo sabe o que eu vou falar agora, que antigamente, para você mudar de igreja, você pedia uma carta. Aí a igreja fazia aquela carta, ia lá no correio, botava aquela carta, o correio pegava, levava para outra igreja para você ser aceito na outra igreja. Era ou não era assim, irmãos? Era ou não era assim? E hoje? Se alguém te mandar uma mensagem de WhatsApp agora, a pessoa quer a resposta agora. Não importa que você está no culto. A pessoa não quer saber o que você está fazendo. Ela quer que tu responda agora. Se você deixar para amanhã, meu irmão, a pessoa já está arrancando os cabelos aqui, ó. Eu estava lembrando esses dias, na época do Nextel. Quem é que teve Nextel? Prim, prim. O negócio abençoado, não é verdade? Eu tive esse negócio de Nextel. A pessoa... E aí, Maico, na escuta? Era assim? E aí, Maico, na escuta? Era, não era assim? Se tu não atendesse, pi, 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 pi. Ô, tribulação, meu Deus. A pessoa quer a resposta na hora dela. Porque nós estamos apressados, imediatos, angustiados. E sabe o que está acontecendo? Nós estamos tomando as nossas próprias decisões, fazendo as nossas escolhas, e quando dá errado, colocamos na conta de Deus. Salmos 8 e 9, os versículos 8 e 9 do capítulo 16, está louvando sobre esse versículo aqui. E ele está dizendo, Deus nunca me deixará, mas o meu Senhor irá na minha... Aonde, igreja? Que o texto está dizendo? O Senhor irá aonde? Na minha... Deus chegou lá antes de mim. É Ele quem abre o caminho, não foi isso que Ele disse? Eu sou o caminho.
Deus já sabe o que é melhor porque Ele já está lá. É bom nos lembrarmos que Deus não tem passado, nem presente, nem futuro. Para Deus é tudo a eternidade. Nós vivemos passado, presente e futuro. Por isso, quando nós sonhamos, Deus já sabe. Não é isso que a Bíblia diz? Antes mesmo que uma palavra venha à minha boca, o Senhor já sabia no íntimo do meu coração. Acontece que nós estamos fazendo as nossas opções, as nossas escolhas, sem pedir que o Senhor vá à frente, sem que pedir a permissão e a vontade do Senhor. Só que o salmista está dizendo: eu não serei abalado, eu estarei seguro. Por quê? Porque o Senhor vai à minha frente. Só que tem crente que coloca o Senhor no bolso, ou coloca o Senhor nos fundos e fala: quando eu fizer, o Senhor concorda. Não tinha aquele ditado? Alguma mãe já contou esse ditado que eu vou contar aqui, essa história, né? A história dos ovos na mala do carro. Quem é que conhece essa história? Todo mundo conhece, não é verdade? Tava a mãe aconselhando o filho. Tu conhece, Abimão? Não conhece, não? Tava a mãe aconselhando o filho, não anda com esses amigos. Aí o filho foi sair à noite, a mãe falou: vai com Deus, meu filho. Aí o filho falou: o carro está lotado, manda ele ir na mala. Aí houve um acidente, aí tinham ovos na mala, aí quando o carro bateu, a única parte não danificada foi a mala, porque tinha os ovos lá dentro, e o Senhor estava junto com os ovos lá, não deixou danificar os ovos. É um negócio assim, a história é um negócio assim, vocês entenderam a história. Não é mais ou menos assim, né? É quase semi-verídica a história também. Mas é isso que a gente está fazendo, não é ou não é verdade? Eu dou esses exemplos assim, Luiz, para a gente se atentar quantas vezes nós estamos colocando ou responsabilizando, melhor dizendo, Deus das nossas escolhas. E aqui eu não estou falando que ninguém tem que ser um crente alienado, de que não vai fazer nada amanhã, porque eu não sei qual a vontade. Não é isso. É consagrar ao Senhor. É acordar de manhã e orar a Deus: Senhor, toma o meu dia. Me dá o teu caminho, me mostra a tua vontade, me dá discernimento espiritual, me ajuda a entender, a fazer as melhores escolhas. O salmista está dizendo: eu não serei abalado, porque o Senhor sempre está diante de mim. Aí ele vai falar no versículo 9: por isso meu coração se alegra, e no meu íntimo eu exulto, e o meu corpo descansará seguro. Você quer ter uma vida tranquila, segura? Você quer não se abalar? Coloque o Senhor nas suas causas, meu irmão. Coloque o Senhor à frente e você estará seguro, e de noite nós vamos repousar, porque Deus tem cuidado de nós. Oh, glórias a Jesus por isso. Coloca Deus nos teus negócios, meus irmãos. É interessante que João capítulo 15, versículo 11, Jesus fala que estaria conosco até o final dos tempos, e ele diz assim: tenho dito essas palavras para que a minha alegria esteja com vocês e a alegria de vocês seja completa. Em outras palavras, qual é a alegria da igreja? Qual é a alegria do crente? É ter a presença do Senhor junto com ele todos os dias. Meu irmão, não sei se você já teve essa experiência, mas você já orou no teu quarto e sentiu a presença de Deus bem forte? Já teve essa experiência? De você ajoelhar, viver um momento ali de quebrantamento e você sentir a presença real de Deus dentro daquele quarto e você falar: Deus verdadeiramente está aqui e Ele verdadeiramente está lá. Porque como a Vitória, no momento do louvor, recitou aqui, Mateus capítulo 6, versículo 33, ora a mim, né? Se tranca no teu quarto e ora em secreto, que o teu pai que te vê em secreto te recompensará. Todas as vezes, irmãos, que nós nos consagramos, oramos, a presença do Senhor está conosco. E aí eu peço a sua atenção. A presença do Senhor não significa não problemas, ou o fim dos problemas. A presença do Senhor significa que, apesar dos problemas, Ele nunca vai nos abandonar. Ainda que um pai ou uma mãe se esqueça de um filho que amamenta, eu, todavia, não me esquecerei de ti, diz o Senhor. Isso parece jargão de pregador, mas não é. É a verdade bíblica. Deus não nos livra do problema.
mas Ele nos guarda no problema, na tribulação. Ele guardou Jesus no deserto 40 dias e 40 noites. Ele guardou o povo de Israel no deserto durante 40 anos. Ele guardou Elias no deserto durante 40 dias. Ele guardou Noé e sua família na arca durante 40 dias. Ele guardou o corpo de Jesus durante aqueles 3 dias, desde a morte até a ressurreição. Não permitiu que o corpo de Jesus sofresse a decomposição, como está dizendo no texto bíblico. O Deus que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos é o mesmo Espírito que está aqui no meio de nós, que gera vida no meio do povo de Deus e que não permitirá que o cristão seja abalado. Talvez você esteja aqui com dificuldades, meu irmão. Talvez você esteja aqui enfrentando problemas. Talvez você esteja aqui enfrentando transtornos familiares, financeiros. Eu não sei qual é a causa que você tem enfrentado. Eu sei que na presença do Senhor nós não seremos abalados, nós estaremos seguros e o nosso íntimo exultará de alegria porque o Senhor está conosco. Oh, glórias a Jesus! Você pode dizer um amém aí bem forte nessa noite? Terceiro ponto do Salmo 16 é uma coisa bem interessante. Lá no versículo 16, no final do versículo, no final do capítulo, versículos 9 e 10, desculpa. Capítulo 16, versículos 9 e 10. Ele diz assim, é o Salmo cristocêntrico, ou cristológico. Porque tu não me abandonarás no Sheol. Sheol, irmãos, para você que está aprendendo, estudando Salmos, é a palavra usada para inferno no Antigo Testamento. Sheol, título de curiosidade, você que gosta de Bíblia, em Jerusalém tinha um lixão. E ali naquele lixão, eles jogavam bicho morto, sujeira, todo tipo de imundície. E quando Jesus, no Novo Testamento, fala que aquele que desobedece será jogado no Sheol, e ali o bicho não morre e haverá choro e ranger de dentes, Jesus está comparando a esse lixão, onde o bicho comia a carne em putrefação. Esse é o lugar do Sheol no imaginário judaico, que é o nosso inferno. E ele está dizendo algo muito importante aqui para nós. Aquele que habita na presença do Senhor, Deus não abandona ele no inferno. Deus não abandona o crente em nenhuma circunstância infernal. Você está entendendo isso, Bruno? Eu não estou falando só de eternidade, eu também estou falando da eternidade. Mas eu também estou falando dessa vida. Você já viu alguém dizendo assim, essa casa é um inferno. Essa empresa é um inferno. A minha vida é um inferno. Meu irmão, onde a presença do Senhor está, ali é o céu, ali é a glória de Deus. Deus não nos abandona no inferno, seja ele familiar, existencial, espiritual. Nós nascemos para ficar na presença de Deus. E aonde a presença de Deus está, ali é o paraíso. Oh, glória a Jesus. Você não me abandonarás no Sheol, no inferno. Não permitirás que o teu santo, que é Cristo, sofra decomposição. Aí olha o que ele vai falar no verso 11. Tu me farás conhecer o caminho da vida. Há alegria plena. Aonde há alegria plena, irmãos? Na tua? Eu gostaria de ouvir a igreja mais forte. Na tua? Eternos prazeres à tua direita. Olha só o que o texto está dizendo. A alegria está onde? Na presença de Deus. Aonde Deus está, a abundância de... A abundância do que, igreja? E aí aqui eu quero chamar a tua atenção, que aí a gente poderia cair numa loucura e dizer o seguinte, o crente não chora, hein? O crente não fica triste, hein? Chora não, sorri aí. Não é isso, obviamente. Nós temos dias de tristeza. Nós somos seres humanos, certo ou errado? Ou aí na tua veia corre óleo ungido. Não é não? Óleo ungido que está aí. Do Elvis deve ser. Elvis é.
acima da média. Estou brincando, meu amigo. Que corre na minha e na sua veia é sangue, não é verdade? Que está dentro do nosso coração ou da nossa mente são emoções. A gente chora, a gente se entristece. Às vezes a gente não quer falar com ninguém. É ou não é verdade? Isso é humano. Isso é natural. Mas o que o texto bíblico está dizendo não é isso. O texto bíblico não está dizendo, para mim e para você, que por a gente ser crente, a gente não vai ficar triste nunca. A mensagem triunfalista é um falso evangelho. Ô, meu irmão, sorri aí. Só a vitória, meu irmão. Às vezes tem umas derrotas também, não é verdade? E que derrota. Às vezes as notícias são contrárias. Nem sempre dá tudo certo. O que o salmista está dizendo não é isso, meu irmão. O que o salmista está dizendo é que apesar das circunstâncias, apesar dos dias tristes, apesar da noite onde o travesseiro conhece as suas lágrimas, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Oh, glória a Jesus! A alegria porque o sol raiou? Pode ser, mas não é por isso a essência do texto. A essência da Escritura é que, ao amanhecer, é a alvorada da presença de Deus. A certeza de que a escuridão, que no texto bíblico simboliza a ignorância, a insegurança, a adversidade, a certeza que as adversidades da vida não vão paralisar o crente. E que na hora certa, no tempo de Deus, na estação de Deus, um novo dia vai raiar, e ali estará a presença do nosso Deus, e na presença do nosso Deus, a abundância de alegria. Oh, glórias a Jesus! Às vezes nós não recebemos tudo o que pedimos. Às vezes a coisa não acontece na hora, no tempo, na estação que nós clamamos, mas olha o que o salmista está dizendo, e eu volto no primeiro ponto. A alegria está em ter a presença desse Deus, em saber que esse Deus é a nossa porção. E se eu pudesse dar um título a esse terceiro tópico, é: quanto mais presença de Deus, mais alegria na vida do crente. Oh, glória a Jesus! O salmista está dizendo: ainda que eu sofra, eu tenho certeza que na tua presença eu terei alegria. E aí aqui, antes de fechar a mensagem, eu quero trazer você a essa reflexão. Jesus no jardim do Getsêmani. Eu já estou terminando, mas eu peço a sua atenção. Ele suou sangue, tamanha a sua angústia. A Bíblia diz lá em Lucas, capítulo 21, 22, que ele estava angustiado até a morte. Uma profunda depressão desesperadora que Jesus sentiu. A Bíblia diz que quando Jesus estava na cruz, ele olhou para o céu e disse, no alto da sua dor: Pai, por que me abandonaste? E ainda que o Cristo tenha se sentido abandonado, tenha sofrido uma profunda dor mortal, o texto diz para mim e para você que ainda assim o Pai não o abandonou. Aleluia. Ainda assim o Espírito foi lá no túmulo e ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Não permitiu que o corpo do meu e do seu mestre fosse comido pelos bichos, entrasse em putrefação, mas o corpo de Cristo foi transformado em glória, e o nosso Cristo não está mais lá no túmulo, ele ressuscitou pelo poder do Espírito. E agora a maior alegria na vida de um crente, a maior alegria da igreja do Senhor, é que esse Cristo está aqui no meio de nós. Oh, glórias ao Senhor! Ele subiu ao Pai, está assentado à direita de Deus, é verdade, está intercedendo por mim e por você nessa hora, mas Ele enviou o seu Espírito, e o seu Espírito é o Espírito de vida, é o Espírito de alegria, é o Espírito de esperança. Ele habita no seu coração, meu irmão. Oh, glórias ao Senhor! Essa é a alegria da vida do crente. Tu
me farás conhecer o caminho da vida, a alegria plena na tua presença, eternos prazeres à tua destra. Quem está à destra de Deus? Você é bom de Bíblia, você vai entender o que eu estou falando aqui. Vamos interpretar a Bíblia, olha aqui para mim. Quem está à destra de Deus? Acabei de dizer Jesus. Jesus é a nossa porção. Jesus é o nosso prazer, aleluia. Jesus é a nossa salvação. Bruno, Jesus é a certeza que nós não estamos sozinhos, meus irmãos. Não é isso, Eli? Jesus é a certeza que nós não somos abandonados em nossas doenças. Não é verdade? Elias, Jesus é a certeza que Deus está cuidando da nossa família, é ou não é verdade? Não é isso, Márcia? Em todas as coisas o Senhor tem cuidado de nós, não é verdade? Através da presença do Senhor, há alegria na presença do Senhor. Eu quero convidar você a louvar nessa noite. Louvar o Deus dessa presença. Louvar o Deus da nossa razão de viver. O Deus do salmista. Que é o nosso Deus.